Oi, meu nome é Camila. Meu nome é Marina. Meu nome é Rebeca e nessa videoaula a gente vai ensinar um pouquinho sobre o marketing pessoal. O marketing, ele tem como objetivo vender algo que é desejado. Na verdade, as pessoas pensam que é necessário, que o marketing ele serve só para divulgar algum produto, mas não é bem assim. Para que o marketing aconteça com sucesso, a gente precisa ter boa relação com os clientes, ter liderança, saber o que é liderança, saber o que é comunicação. A comunicação é o passo inicial para o marketing pessoal. Para vender a sua própria imagem, não é necessário apenas ter um amplo conhecimento no que está sendo falado, mas a sua imagem também deve ser adequada. Não esqueça que ela é seu cartão de visita. Seguindo esses passos como desejado e da maneira correta, a liderança deverá ser perfeita. A liderança não é uma ação fácil de aplicação. Ela precisa ser muito bem estudada e analisada para ela conseguir atingir seus resultados positivos. O bom líder precisa ser determinado, organizado, delegar as funções de maneira correta, conhecer o seu produto e ter uma visão de diversas perspectivas, tanto da macro quanto da micro. Cada cargo em uma hierarquia é importante, como em um corpo humano. Cada parte tem a sua funcionalidade. O trabalho em equipe é necessário para que a hierarquia funcione. Não é necessário uma pessoa principal, mas sim um objetivo principal. Tripé para o sucesso. A gente precisa saber que uma liderança de sucesso, ela precisa ter um ambiente organizado, um ambiente descontraído e um ambiente de respeito. Os funcionários dessa empresa com um ambiente organizado, descontraído e de respeito, eles têm que saber o real valor deles, para que assim eles possam se sentir mais descontraídos e mais livres para poder expressar suas opiniões e o trabalho deles vai ser melhor desenvolvido. Para que o sucesso da liderança ocorra dentro de uma empresa, é necessário que essas empresas sigam os exemplos de teorias criadas por grandes líderes. A seguir eu vou dar o exemplo de algumas das teorias principais e vou explicar um pouquinho delas. A pirâmide de Maslow ela é composta pela base com as necessidades básicas, no meio as necessidades psicológicas e no topo as necessidades de autorrealização. A teoria de McGregor ela é composta pelo X e o Y. O X é aquele funcionário que não se dedica, é preguiçoso, não dá o melhor de si para a empresa. E o Y é o funcionário dedicado, que geralmente é o funcionário que cresce na empresa. Ele sobe de cargo pela dedicação, pelo esforço dele nas atividades da empresa. E essa é a teoria de McGregor. A teoria de Herzberg, ela cita que se você deu um bônus para um funcionário em um mês e no próximo mês você cortar esse bônus inesperadamente, o funcionário ele vai de alguma maneira reclamar com você ou ele vai te questionar sobre o que está acontecendo. Então, a teoria de Herzberg ela cita que você tem que ter um planejamento para que isso não ocorra, para que você não dê chances do seu funcionário reclamar ou ter algum problema com isso. Então, quando ele tiver um bônus em um mês, você tem que ter um planejamento para que ele tenha no próximo ou ele não tenha. Coach e Team Building. O coach, ele pode ser uma empresa ou uma pessoa que lidera uma equipe. Então, assim, ele passa os comandos, é como se ele fosse o líder. E o Team Building é quem é comandado pelo coach, ou seja, o coach ele passa ensinamentos ou dinâmicas para o team building e o team building tem que seguir os ensinamentos e as dinâmicas que o coach passa. Dentro de uma empresa existem diferentes pessoas e essas pessoas, ocasionalmente, vêm de diversas gerações. Gerações são um grupo de pessoas que nasceram em determinadas épocas. A primeira geração é a geração dos veteranos. As pessoas dessa geração nasceram antes do ano de 46. Durante essa fase estavam ocorrendo os caos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que as pessoas queriam era casa, comida e paz. Hoje em dia, as pessoas dessa geração seguem uma rotina. Então, se essa é mudada, a vida inteira deles muda.
A geração dos Baby Boomers é a geração que nasceu entre 1946 e 1964. Essa geração foi criada pela geração dos veteranos. Então, eles têm muito costume da família, do emprego estável, da casa. Então, para eles, era muito comum acordar cedinho para ir trabalhar, umas 7 horas da manhã, sair do trabalho às 5 para 6, já estar em casa para poder jantar em família, passar um tempo livre com seus familiares e assistir televisão e coisas do tipo. E também é muito comum que hoje em dia os Baby Boomers, eles não aceitem trocar de empresa ou de cargo. Então, a uma empresa que eles entraram há 20, 30 anos atrás, eles ainda estão nela e muito provavelmente na mesma área, no mesmo cargo. E é incomum, é inaceitável o que a geração Z ou a geração Y faz, que é mudar bastante as áreas. Então, para eles, a área e a empresa tem que ser a mesma durante um longo período de tempo. A geração X compõe as pessoas que nasceram entre 65 e 80. Essas pessoas costumavam terminar a faculdade, fazer MBA porque elas tinham a necessidade de subir nos empregos. Então, hoje em dia, essas pessoas são as que tomam as tomadas de decisões nas empresas atuais. Então, elas são os líderes. A geração Y é a geração que nasceu entre 1981 e 1998. Essa geração, ela já cresceu com a internet, ainda não com a tecnologia, mas com a internet. Então, é muito comum que eles não consigam ficar sem sinal e sem internet rápida. Essa é a necessidade da geração Y. No mercado de trabalho, eles gostam de mudança. É terrível você falar para alguém na geração Y que eles vão ter que ficar 20 ou 30 anos no mesmo cargo, diferente da geração dos Baby Boomers. Então, a geração Y gosta de mudanças, internet e acesso ao sinal e rapidez. Geração Z são as pessoas que nasceram a partir do ano de 1998. Não é possível ainda analisar com muitos detalhes essa geração, porque ela ainda não está inserida no mercado de trabalho por completo. Mas algumas coisas que dão para perceber já é que é uma geração que não consegue prestar atenção por muito tempo, é uma geração que não aguenta pressão e é uma geração também que se expressa melhor via internet do que cara a cara. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre o que é o marketing pessoal. Beijos! Tchau! Falta muito para a Copa do Mundo? Quase um ano. Então, nós temos tempo para melhorar. Olhe, senhor presidente. Não tenha muita esperança. Nós somos uma desgraça. Diga, François, qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo. Sempre tentei liderar pelo exemplo, senhor. E está certo. E está muito certo. Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Tudo o que eu peço
é que façam o melhor trabalho que puderem e de boa vontade. Eu prometo fazer o mesmo. Se conseguirmos isso, nosso país será um belo exemplo para o mundo. Este é o tempo de erguermos nossa nação, usando cada tijolo disponível para nós. Vocês me elegeram seu líder. Deixem-me liderá-los. Levante a cabeça. Olhem nos meus olhos. Estão ouvindo? Ouçam o seu país. Isso. 7 minutos. 7 minutos. Defesa, defesa, defesa. É isso aí. É o nosso destino.